Olá, nós estamos no estudo de número 10 do curso Creio e Pratico do Breve Catecismo de Westminster. E hoje nós vamos falar do estudo número 10, a criação da humanidade. A pergunta da nossa doutrina, a pergunta 10 do Breve Catecismo diz: como Deus criou o homem? Se Deus é o Criador, como ele fez isso? E a resposta é que Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, em retidão e santidade. E deu a ele também o domínio sobre todas as suas criaturas. Mas o que a Bíblia afirma sobre a criação da humanidade, né? Em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, nós temos ali um versículo bastante interessante sobre a criação. E a palavra diz que Deus nos criou conforme a sua imagem. E Deus diz então, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, ou no original macho e fêmea. E diz o texto, e Deus os abençoou, lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja ali sobre a terra. Então é importante nós sabermos que o homem, mesmo ele pecador, ele é criado à imagem de Deus. Os reformadores chamavam de imago Dei. Ele é a imagem de Deus. Então, qualquer pessoa, por pior que seja, ele é a imagem do Senhor. E nós temos que amar o próximo, independentemente da pessoa, por ser ele a imagem do Senhor. Nós vemos que Deus criou as pessoas, em segundo lugar, em conhecimento, em retidão moral e em santidade. Em Colossenses 3,10, o apóstolo São Paulo, ele afirma e se revestiram, se falando da nova natureza que Cristo traz, e se revestiram da nova natureza que se renova. Como é que se renova essa pessoa que foi transformada? Em pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Efésios 4, 24, Colossenses e Efésios são duas epístolas escritas na mesma época e Paulo usa a mesma linguagem a duas igrejas diferentes. E Paulo diz nesse capítulo 4, 24, e a se revestir da nova natureza, veja o que ele diz aqui, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então veja que a palavra de Deus é inerrante e Deus cria o homem conforme a sua imagem, mas das pessoas conhecimento, retidão moral e também santidade. Em Romanos 2, 14 e 15, Paulo diz, quando, pois, os gentios que não têm a lei de Deus, a lei de Moisés ou as leis cerimoniais, eles fazem por natureza o que a lei ordena, não é? Eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei, porque eles foram criados à imagem de Deus. Então eles fazem aquilo pelos quais Deus criou, naturalmente corrompidos pelo pecado. E olha o que diz Paulo aqui no verso 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos pensamentos conflitantes que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então veja que a pessoa tem uma lei no coração, a lei porque a pessoa é a imagem de Deus, né? E em terceiro lugar, as pessoas foram criadas para terem domínio sobre a criação ou o que a pessoa conhece como natureza.
o Salmo 8, versos 6 a 8, ele diz: deste-lhe domínio a este homem que é a imagem de Deus, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Então veja que Deus criou a humanidade, Deus criou homem e mulher, não há uma terceira via aqui, né? Nós amamos as pessoas que pensam o contrário, mas se nós lermos, por exemplo, Mateus 19, verso 4, Jesus fala que o Criador os fez no princípio homem e mulher, e no grego está macho e fêmea. Jesus repete as palavras de Gênesis. Então, aquele que é o precursor do cristianismo, Jesus, ele fala exatamente isso. Então, não há uma terceira via. Então, Jesus é aquele que é o nosso Criador, não é? Sem ele, nada do que foi feito se fez, Paulo fala aos Colossenses. Então, na verdade, a criação da humanidade mostra, então, as pessoas criadas à imagem e semelhança espiritual de Deus, mostram que as pessoas não foram criadas para serem robóticas, mas foram dotadas de capacidade, de conhecimento, de retidão moral e também de santidade. No entanto, as pessoas pecaram, depois vamos estudar isto, mas as pessoas também foram criadas para terem domínio sobre todas as criaturas. Então, é normal que a humanidade seja, então, dominadora da outra parte que é animada, que é os animais da natureza, né? Daquilo que Deus criou. E o homem tem domínio, na verdade, sobre esta natureza, né? Eu creio que isso deve ter esclarecido muitas vidas, e talvez muitos que pensam o contrário venham então a contraditar isto. Mas, na verdade, é aquilo que está escrito na Santa Palavra de Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo encontro. Amém.